Aleluia. Diz assim a Escritura: toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Vou repetir: toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Primeira Epístola de Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 1 e versículo 2, diz assim: deixando, pois, toda a malícia e todo o engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite puro, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Vou repetir principalmente o versículo 2. Desejai afetuosamente, como nascidos de novo, o leite puro, não falsificado, para que por ele vades crescendo, para que por ele você cresça. Glória ao nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Meus irmãos, nesta noite, Deus quer falar conosco debaixo de uma palavra que tem o seguinte tema: a pura palavra de Deus. A pura palavra de Deus. Diga comigo: a palavra de Deus é pura. Diga: eu preciso e eu só cresço através de uma palavra pura, o leite puro, que me fará crescer. Aleluia. Você quer uma palavra pura de Deus na tua vida? Então preste atenção, por favor. Meus irmãos, diante de muitas inovações que estão surgindo no meio evangélico, não é no meio extra-evangélico, é dentro do meio evangélico. Diante de tantas inovações que estão ocorrendo no meio evangélico, como, por exemplo, a mais conhecida atualmente, a teologia do coaching. A teologia do coaching, como tem sido ultimamente divulgado, propagado, uma palavra, um evangelho, uma teologia que tem predominância filosófica, psicológica, sociológica, antropológica. E veja bem, vale destacar que eu não tenho nada contra quem estuda filosofia, nada contra quem estuda sociologia, nada contra quem estuda antropologia, nada contra quem estuda psicologia. São ciências da área humana que existem para trazer uma melhora nas relações humanas, na sociedade, no ser humano. Porém, estas ciências vão tratar de coisas naturais. Elas vão tratar de coisas humanas.
Então nós vemos que a Bíblia Sagrada, ela não é um acessório das ciências humanas, no sentido de que a filosofia estende a sua mão e usa a Bíblia a seu favor, ou as outras ciências, mas na verdade é o contrário, é a Bíblia, é a palavra de Deus que deve predominar sobre todas as coisas. A palavra de Deus contém assuntos filosóficos? Sim. A palavra de Deus contém conteúdo sociológico? Sim. A palavra de Deus tem conteúdo antropológico? Sim. A palavra de Deus tem conteúdo psicológico? Sim. Mas isto não está dentro dela para dar total direção a estas ciências, mas apenas como instrumentos da boca de Deus para tratar com o ser humano. Porque o livro sagrado, embora trate da área humana, ele principalmente vai tratar da nossa vida espiritual. Porque a Bíblia é um livro eterno. A Bíblia não é um livro que tem um tempo que passou, um tempo que chegou e um tempo que passará. Não, está escrito na própria palavra: passarão céus e terra, mas a minha palavra não vai passar. Está escrito na própria Bíblia: seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a palavra do Senhor persiste eternamente. Então, irmãos, diante do que anda acontecendo no nosso meio, como inovações, agora, dessa ideia de coaching, dessa ideia materialista, deste evangelho que tem até, infelizmente, em alguns lugares, sendo deturbado até por pensamentos satanistas, mundanistas, um evangelho totalmente permissivo, em que ele não fala de pecado, ele não fala de cruz, ele não fala de renúncia, mas um evangelho que coloca o ser humano numa posição social de moda, de status, de fama, de likes e de seguidores. Um evangelho que se transforma para não transformar você. Um evangelho que muda a si próprio para não mexer na mudança que você precisa. É o que está acontecendo em nossos dias. Um evangelho que se converte para se adaptar ao caminho que você quer viver, e não o evangelho que converte você a entrar no caminho dele. E nessa hora nós temos que ter muito cuidado, porque Satanás não trabalha mais como na época medieval, porque na época dos séculos passados, o diabo se levantava contra a igreja, perseguindo, matando, queimando, apedrejando, prendendo, torturando, proibindo, colocando na arena dos leões para serem devorados vivos, colocando em estacas para serem queimados vivos, crucificando para serem mortos, torturando até a morte, como aconteceu a morte de milhares de cristãos por ordem do imperador Nero,
como aconteceu a morte de vários cristãos por ordem da Inquisição. Hoje o diabo não trabalha assim mais, se levantando de frente, mas ao contrário, ele entra sorrateiramente no nosso meio, disfarçado de ovelha, disfarçado de obreiro, disfarçado até de pastor, e começa a introduzir, como diz nos tempos antigos, usa sapatinho de algodão, começa a introduzir aos poucos as suas ideias, a sua teologia fajuta, o seu evangelho falsificado, o seu alimento impuro. E os crentes vão comendo esta comida estragada. E daqui a pouco você tem igrejas doentes, crentes doentes espiritualmente, crentes fracos espiritualmente. E daqui a pouco você tem não mais um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro, mas não tem mais crentes convertidos. Você tem crentes convencidos. E não estão convertidos de verdade. Você passa a ter um grupo religioso que dá a paz do Senhor, que carrega a Bíblia, que fala que vai na igreja evangélica, mas quando você olha lá dentro, não houve uma mudança genuína, não nasceram de novo de verdade, não tiveram um encontro verdadeiro com Cristo. E se você prega para esse grupo uma mensagem igual essa que eu estou pregando aqui, eles se levantam contra você. Eles te chamam de retrógrado, eles te chamam de antiquado, eles te chamam de época da pré-história, de dinossauro, e assim vários nomes eles colocam em você, porque não enxergam, porque não conseguem ver mais a verdade, porque a palavra de Deus é pura. E o que nós temos visto hoje tem sido a inserção destas inovações. Veja, eu estou falando de inovações, eu não estou falando de renovações. O crente precisa ser renovado no Espírito de Deus todo dia. O crente precisa ser renovado no Senhor todo momento. Mas Deus não vai quebrar pilares e princípios estabelecidos em nome de uma inovação falsificada. Deus vai renovar eu e você justamente nos pilares e nos princípios estabelecidos por Ele na sua santa, inerrante e imutável palavra. O que aviva a sua alma, o que cuida da sua alma, não é o toque de um instrumento aqui dentro, não é o enfeite de uma voz ao louvar, não é a melodia ou o tom de algum hino. O que vai realmente alimentar a tua alma é a Escritura, é a palavra de Deus. Eu não tenho nada contra louvor, eu não tenho nada contra hino, porque nós devemos louvar a Deus sem dúvida alguma. Devemos adorá-lo, exaltá-lo, louvá-lo, cantar hinos ao Senhor sempre. Mas não é em detrimento de cantar hinos que eu vou diminuir o tempo da pregação, que eu vou excluir a palavra do culto, que eu agora vou encher o culto com entretenimentos e diversões e colocar a palavra deste tamaninho. Eu estarei assassinando a tua alma se eu fizer uma besteira dessa. Vamos louvar? Vamos. Vamos ter coisas para adorar a Deus na igreja? Vamos, total apoio. Mas não abrimos mão da palavra. Desejamos afetuosamente o leite puro, porque através dele nós cresceremos. São por causa destas coisas
que estão acontecendo, que hoje está se pregando um evangelho chamado evangelho da hipergraça. O que é este evangelho da hipergraça que está muito famoso nas redes sociais principalmente? E muitas igrejas estão aderindo a este evangelho. Que evangelho é esse? É o evangelho de que você está salvo, você está perdoado de tudo. Então, não há mais, portanto, nenhum motivo para você mudar. Você pode pecar porque a supergraça já te perdoou antes de você pensar em pecar. Você pode errar porque a supergraça já resolveu esse problema. Então não há por que haver mudanças em você. Você pode continuar no caminho errado. Você pode continuar com as práticas erradas. Você pode continuar porque Deus já entendeu tudo isso e já providenciou o perdão automaticamente. Só que quando eu olho no Novo Testamento, na descida do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, diz a Bíblia que o Espírito Santo desce sobre a igreja. Diz a Bíblia que o Espírito Santo desce sobre aquele cenáculo em que estavam os discípulos de Jesus e os seguidores do Senhor Jesus. E quando a população presta atenção naquele movimento e começa a criticar e começa a debochar e fala que está todo mundo bêbado, diz a Bíblia que Pedro, cheio do Espírito Santo, começa a pregar a palavra pura de Deus para eles. E quando ele termina de pregar, diz a Bíblia que eles respondem para Pedro, e eles dizem assim: irmãos, o que faremos para sermos salvos? E diz a Bíblia que Pedro não responde para eles assim: não precisam fazer nada, porque a supergraça já resolveu tudo. Pedro não fala isso para eles. Pedro vira para eles e diz assim: arrependei-vos dos vossos pecados e convertei-vos ao Senhor, para que recebais a virtude do Espírito Santo. Pedro vira para eles, apresenta Jesus como solução, único Salvador, mas apresenta para eles a condição. Este evangelho torto, que está sendo pregado por muitos, inclusive em rede social, é um evangelho que busca apenas atender os teus instintos emocionais. É o evangelho da emoção. De que se você não está bem, se você está tristinho, tristinha, se você está meio para baixo, então eu venho somente com aquela palavra doce, somente com aquele evangelho maravilhoso e doce, dizendo para você que está tudo bem, que está tudo tranquilo, quando na verdade a Bíblia vai nos dizer que o que causa separação entre nós e o nosso Deus são os nossos pecados. No caso que a Bíblia vai nos dizer do que se queixa o homem, do que se queixa o ser humano, a não ser dos seus próprios pecados. Ou seja, a Bíblia vai dizer: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O que isso significa? Significa que o que traz as mazelas na vida do ser humano, o que traz os problemas na vida do ser humano, são os seus próprios pecados. Então, se o ser humano não estiver atento
atento a receber da Escritura o caminho que lhe aponta para que ele esteja em pecado, tenha consciência de que ele está em pecado e que ele precisa de um Salvador, como é que ele vai se arrepender? Como é que ele vai se converter? Nunca! E aí ele vai viver a vida toda alimentando-se desse leite sujo, estragado, impuro e maligno de um evangelho que fica apenas adulando as suas emoções. O que significa? Significa que você está com câncer e o médico fica mandando você tomar dipirona. Você está com câncer e o médico fica mandando você tomar um Doril, fica mandando você tomar um analgésicozinho qualquer, um antifebril qualquer, quando na verdade ele deveria entrar com uma quimioterapia, com uma radioterapia, com o verdadeiro remédio que curasse, arrancasse esse câncer, porque se esse câncer ficar no seu corpo, você vai morrer. Então o que é isso trazendo para os dias atuais? A humanidade está com o câncer do pecado. O pecado está matando o ser humano, e ao invés de aplicar a Bíblia Sagrada, a biblioterapia, a palavra que vai entrar, vai direto no pecado, vai expor o pecado, e vai trazer a saída, e vai arrancar o pecado através do arrependimento, ela fica dando remedinho para o cérebro se sentir melhor, para a emoção se sentir bem, só que o câncer continua lá, e aquela pessoa vai morrer. Aquela alma vai morrer. Então, meus queridos, sabe o que tem acontecido? As pessoas estão sendo enganadas. As pessoas estão sendo enganadas. E se você era uma dessas pessoas que ficava dando atenção a essas palavrinhas de autoajuda que tem na rede social, e a esses youtubers da fé, que ficam sempre com uma palavrinha legal, que massageia o teu eu, e que fica levantando a tua autoestima, cuidado. Cuidado. Porque estão te servindo um prato sujo. Isso não é o verdadeiro alimento que a sua alma precisa. A sua alma precisa da pura palavra de Deus. Provérbios 30, versículo 5. A palavra de Deus é pura. Ela não tem que ser contornada, distorcida e adaptada. Ela é pura. A palavra de Deus, ela é forte. E ela realmente estrutura a vida do crente. Tanto é que Moody, um dos maiores pregadores que já houve nos nossos tempos, Moody disse a seguinte frase, guarde essa frase que foi dita por ele: ou a Bíblia te afasta do pecado, ou o pecado te afasta da Bíblia. Vou repetir: ou a palavra de Deus te afasta do pecado, ou o pecado é que afasta você da palavra de Deus. Então, meus irmãos, olha o que a Bíblia vai nos dizer, e antes de eu falar para você, vai abrindo aí, mas não leia ainda, porque nós vamos ler juntos. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4. Daqui a pouco vamos ler juntos. Este evangelho que não mostra a verdade em Cristo, este evangelho que não é cristocêntrico, mas cujo alvo dele é o ser humano e o ego do ser humano, este evangelho distorcido, sujo, é a mesma coisa que alguém disser assim para você: eu tenho uma faculdade, eu sou dono de uma universidade, por exemplo. Aí eu falo para você: quer estudar na minha universidade? Aí você diz para mim: eu quero. E o que eu tenho que fazer? Aí eu viro para você e falo assim: nada.
Só me dá seu nome aqui e depois vem buscar o seu diploma. Que você já passou, que você já é formado. Na área que você quiser. Quer ser médico? Eu já te dou o diploma. Quer ser contador? Já te dou o diploma. Quer ser advogado? Eu já te dou o diploma. Quer ser isso, aquilo outro? Arquiteto, etc. Eu já te dou o diploma. Este evangelho que estão pregando aí é a mesma coisa. Só que você sabe que se você quiser realmente um diploma reconhecido, se você quer realmente ter um diploma da universidade na sua mão, você sabe que você vai passar pelo tempo do aprendizado, de frequentar as aulas, de estudar as matérias, de tirar as notas adequadas, de concluir o seu curso com total aproveitamento, para que você sim possa fazer jus ao direito de ser diplomado, formado e formada e executar a profissão pela qual você escolheu. Você sabe que esta é a condição. Este evangelho fajuto é a mesma coisa. É como oferecer faculdade para alguém e não cobrar dela que ela estude nada. E já entrega o diploma. Só me dá seu nome que eu te dou o diploma. Estão entregando o céu para as pessoas sem dizer que elas têm que se arrepender e se converter primeiro. Só que esse céu que está sendo entregue é um céu de mentira. Que na verdade é um inferno disfarçado e fantasiado de céu. É um inferno disfarçado e fantasiado de glória. Porque se eu olho para a Bíblia Sagrada, ela é bem clara em dizer. Ela é bem nítida em dizer. E Deus lhe deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí Jesus vira e fala assim: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer será condenado. Eu não estou aqui dizendo para você, e nem colocando 1000 empecilhos para você ir para o céu, e nem dizendo para você que você não pode ir para o céu. Eu não sou juiz de ninguém, mas eu estou dizendo aqui na Escritura Sagrada, que se você quer o céu, você então tem que desejar a verdadeira palavra, e não a mentira que andam falando por aí. Eu vou mostrar isso na Bíblia. Eu vou mostrar na Bíblia. Porque sabe o que mais essa gente fica fazendo? Eles ficam pegando uma palavra da Bíblia, colocando o seu próprio achismo pessoal, distorcendo tudo, adaptando e aí entrega para as pessoas. Pode olhar, a maioria das pessoas que ficam com essas coisinhas aí, elas nem abrem a Bíblia para ler. Bota uma musiquinha de fundo para fazer o efeito neurolinguístico. Bota uma luz mais ou menos de um jeito para fazer o efeito da psicologia das cores. E fica com aquela palavrinha suave, aquela vozinha meiga. E aí fica dizendo isso, dizendo aquilo outro. E quando você vai analisar dentro daquelas falas, está puramente o ego humano, a vaidade humana, o pensamento humano, o achismo humano. Não, eu me recuso a ouvir qualquer mensagem desta. A minha alma não é pinico. A minha alma não é um vaso sanitário. Eu me recuso. Eu quero ouvir Bíblia. Eu quero é palavra. Eu quero este livro aberto. E o que este livro e o dono dele, que é Deus, tem a falar com a minha alma. É só o que vem daqui que eu aceito. E você deveria fazer o mesmo. Então veja o que vai dizer em 2 Timóteo capítulo 4. Versículo de número 2 até o 6. Eu vou ler o versículo 1 só a título de contexto. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a
palavra, em tempo e fora de tempo, você venha redarguar, repreender, exortar com toda mansidão e doutrina. A palavra doutrina na Bíblia não quer dizer usos e costumes. A palavra doutrina na Bíblia não significa cabelo, saia, batom, maquiagem, o que for. Doutrina significa ensino, ensinar. Quando você está na escola aprendendo matemática, português, geografia, ciências sociais ou qualquer outra matéria, o professor lá da sua escola está doutrinando você, está ensinando você. Quando você estuda direito na faculdade, o professor de direito está ensinando você, doutrinando você. Tanto é que no meio do direito, no meio dos advogados, dos juízes, dos magistrados, existe uma palavra chamada doutrina jurídica. O que é doutrina jurídica? Quer dizer ensino jurídico. Então, Paulo está falando para Timóteo: eu quero que você pregue a palavra em tempo, fora de tempo. Quero que você exorte, quero que você repreenda, quero que você ensine. A palavra não é aquilo que é de você, Timóteo. Você vai ensinar Bíblia, exortar na Bíblia, edificar na Bíblia, consolar na Bíblia. Você não saia da Bíblia, Timóteo. Versículo 3, porque virá tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina, ou seja, elas não vão querer ouvir a palavra pura, o ensino puro, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, ou seja, conforme os seus próprios pensamentos. E não é o que está acontecendo hoje. Você abre a Bíblia para alguém e diz assim: vamos na escola dominical, na escola bíblica. Ah, não, é muito chato. Abrir aquela revista, cheio de versículo bíblico para ler. E tem que ficar ali dentro daquele tema. Ah, não, é muito chato. Vamos para o culto da edificação espiritual da palavra na quarta-feira? Ah, não, o pastor prega muito demorado, cansa, dá sono. É chato, tem que ficar abrindo a Bíblia para cá, a Bíblia para lá, a Bíblia para acolá. É muito chato. Mas fala assim: vamos lá na balada gospel, todo mundo quer. Vai ter um churrasco de crente ali, vão lá comer, todo mundo quer. Olha aqui que videozinho legal, vários efeitos especiais, olha isso aqui, assiste. Está com sono, o sono desaparece na hora, fica vidrado. E aqui está dizendo que nos últimos tempos isso aconteceria, e é o que está acontecendo hoje. Versículo 4, e se desviarão os ouvidos da verdade. Não querem ouvir a verdade, preferem ouvir a mentira, preferem ouvir um evangelho de mentira. Aprenda uma coisa: se a Bíblia não te confrontar, quem vai te confrontar para que você mude? A Bíblia é um livro que quando você abre você abre ela para examinar, mas é ela que está examinando você. A Bíblia é um livro que quando você abre, ela vai revelar o que está de errado na tua vida e te mostrar o caminho para consertar os teus erros e ter a vitória que você precisa. A própria palavra diz lá em Provérbios capítulo 3, que o Senhor repreende o que ama.
Quem aqui é pai e mãe, quantas vezes não precisou dar uma palmadinha, um puxãozinho de orelha, uma voz um pouco mais forte com o filho e com a filha, para poder corrigir de alguma coisa? Você fez por mal? Você fez porque você desejava o mal para o seu filho e sua filha? Claro que não. Você fez porque você queria maltratar o seu filho e a sua filha? Claro que não. O que você queria? Eu queria o melhor para ele. Eu queria o melhor para ela, por isso que eu corrigi. A mesma coisa é Deus. Ele nos corrige na sua palavra, porque Ele quer o melhor para nós. Ele não quer o pior. E aí quando nós olhamos o versículo 4 diz, desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Verso 5, mas tu seja sóbrio em tudo. Sofre as aflições e faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. O que Paulo estava dizendo para ele? Estes vão se levantar, vão querer desviar a palavra, vão querer corromper a palavra, vão querer colocar o seu próprio eu no meio da palavra, vão querer colocar as suas ideologias humanas dentro da palavra, mas você seja sóbrio, você não se deixa levar por eles, você fica na palavra, sofre as aflições por isso e cumpre o teu chamado de evangelista, ou seja, cumpre o teu chamado de arauto de Deus. Sabe, irmãos, não é fácil, porque parece que o certo está virando o errado, e o errado é que está virando o certo. Você já observou isso? Parece que a igreja que decide fazer o certo, ela está sendo condenada, ela está sendo perseguida, ela está sendo apedrejada, ela está sendo totalmente incompreendida. Líderes e pastores que desejam fazer o certo estão sendo caluniados e difamados, enquanto os que fazem errado estão sendo aplaudidos, estão sendo ovacionados, estão aumentando o número de seus seguidores e sei lá o que for. Eu não vivo de rede social, eu vivo é do que o céu tem para a minha vida. Por isso eu quero te mostrar na Bíblia, porque nós precisamos decidir e ficar e permanecer na pura palavra de Deus. Se depois dessa mensagem você decidir ainda dar ouvidos a mentiras, a responsabilidade é sua, não é mais minha, porque eu já te preguei a verdade. Não estou aqui dizendo que eu sou o dono da verdade, porque eu não sou, mas esta palavra é a dona da verdade, absoluta é. Disso aqui não adianta querer discutir. Não adianta vir com historinha da carochinha. Tem que estar na Bíblia. Porque Deus me tocou. Mas está na Bíblia o que Deus te tocou? Não, não está. Então não foi Deus que te tocou, não. Porque se Deus te tocar, tem que ter respaldo bíblico. Tem que estar na palavra de Deus o que Deus está mandando você fazer. Senão, ou é você mesmo que está se achando em fazer isso, ou é o inimigo que está tentando te enganar. Lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17, nos diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Para o quê? Depois, para repreensão. Para o quê? Repreensão. Epa, pessoal do evangelho da supergraça odeia a palavra repreensão, mas ela está na Bíblia. A Bíblia fala de repreender, a Bíblia fala de exortar. Só que exortar e repreender não é matar a ovelha, não é matar a alma de alguém, mas é alertar, como você está sendo alertado hoje.
repreender, para correção e para instrução na justiça, para que o homem de Deus, a mulher de Deus, seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então você já começa a ver aqui que a Escritura, ela é inspirada por Deus e útil para ensinar, repreender, corrigir, instruir e preparar. Nenhum momento está dizendo que a Escritura é inspirada para emocionar você, para acalentar a tua emoção frágil, e porque você hoje está mais carente do que ontem, porque você está hoje com mais problemas emocionais do que tinha antes. É isso que as pessoas não entendem. É isso que as pessoas não estão abrindo os olhos para ver. E, infelizmente, por conta disso, nós estamos tendo, inclusive no meio evangélico, pessoas depressivas. Existe a depressão por um problema realmente psíquico. Existe a depressão realmente por um problema do organismo humano. E aí o tratamento vai ser através de medicamento. Existe. Como existe a gripe, como existem as outras doenças, e você toma remédio para tratar. Existe a depressão que vem através de um problema no organismo humano. Existe. Tem remédio que o efeito colateral é causar depressão. Você toma remédio para um problema e ele causa depressão. Ele mexe com o organismo da pessoa. Existe. Mas existe muita depressão também que é espiritual. E aí querem tratar com besteira, quando na verdade a única forma de curar essa depressão espiritual é Bíblia, é remédio, é Bíblia. É palavra de Deus na tua alma que vai curar isso. Então nós olhamos, também a Bíblia vai nos dizer, Salmo 119, versículo 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A Bíblia também vai nos dizer em Hebreus capítulo 4, versículo 12, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. O que o escritor da Epístola aos Hebreus está dizendo com isto? Pega o bisturi de qualquer médico, pega a ferramenta de qualquer psicólogo, pega a ferramenta de qualquer pessoa formada em qualquer ciência humana e pede para essa pessoa, por favor, por gentileza, eu gostaria que você mostrasse aqui, através de um aparelho de exame, de ressonância, ou através de alguma maneira, através da sua capacidade, da sua qualificação profissional, que você estudou para isso, eu gostaria que você mostrasse para mim, onde está a divisão da minha alma e do meu espírito. Vão olhar para você e vão dizer, não sei. Não tem aparelho nos melhores hospitais do planeta que consiga tirar um raio-x para mostrar a divisão da tua alma e do teu espírito. Não tem ninguém nessa terra capaz de fazer isso. Mas a Bíblia está dizendo que ela é mais afiada do que uma espada de 2 gumes. Sabe o que é uma espada de 2 gumes? Corta de um lado e de outro. Ela é mais afiada do que uma espada de 2 gumes. E ela penetra, ela entra na divisão da alma e do espírito. E ela é apta, ou seja, ela tem total autoridade, capacidade e legalidade para discernir o que eu e você sentimos e pensamos.
Ou seja, quer tratar as tuas emoções? Manda a Bíblia para a tua mente. Enche a tua cabeça de palavra de Deus e ela vai tratar os teus pensamentos. Sabe por que você pensa em morrer? Sabe por que você pensa em suicidar? Sabe por que você pensa em deixar tudo, abandonar tudo, acabar tudo, desistir de tudo, largar tudo para lá? Sabe por que vem pensamento ruim na tua cabeça? Sabe por que você pensa em matar? Sabe por que você pensa em brigar? Sabe por que você pensa em se vingar? Sabe por que você pensa em roubar? Sabe por que você pensa em prostituir? Porque você está enchendo a tua mente de porcaria lá de fora. Mas se você encher a tua cabeça da palavra de Deus, estes pensamentos vão todos embora. Vai sumir tudo da tua cabeça. E sabe o que você vai pensar? Se você encher a tua cabeça da palavra, sabe o que vai vir na tua mente? Oração, adoração, jejum, culto, língua estranha. Eu quero comunhão com o Espírito Santo, perdão ao próximo, amor ao próximo. É isso que vai vir na tua cabeça. Está faltando Bíblia. Está faltando palavra. E eu estou aqui como um arauto de Deus nesta noite, aqui debaixo da autoridade do nome de Jesus e não do meu nome, debaixo da unção do Espírito Santo, para dizer a você: volte para a palavra de Deus, pura, pura e pura. Deus não tem compromisso com a palavra de homem nenhum. Deus não tem compromisso com a palavra de homens. Deus tem compromisso com a sua palavra. Somente a sua palavra. Se a igreja que você está não prega a palavra, saia dela, porque ela não é igreja. Ela não é igreja. Ela é outra coisa, ela é um clube social, ela é um aglomerado de gente que se acha legal, ela é um status de um clube de alguém, mas ela não é igreja. Porque a igreja, ela prega a palavra. Lá em João, Evangelho, capítulo 17 e versículo 17, nos diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Você quer uma vida santificada? Então você precisa da Bíblia. Você precisa da palavra de Deus. Lá no Salmo 119, versículo 89, está escrito assim: a tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. Ou seja, contra ela não adianta. Lá em Lucas capítulo 4, versículo 4 diz assim: Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você não vive de pão. O que isso quer dizer? Que você não vive das coisas desta terra. A tua alma, ela só vai ter vida através da palavra de Deus. Você quer ter vida de verdade? Eu não sei o que é viver, eu sobrevivo. Eu não vivo, pastor, eu sobrevivo. É porque está faltando palavra de Deus na tua vida. Porque Jesus falou: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Jesus não falou: eu vim para que vocês sobrevivam. Jesus falou: eu vim para que você tenha vida. E vida só é possível através da palavra. Tem gente que pega esse versículo, distorce e fala que Jesus disse que você vai ter uma vida maravilhosa. Você vai morar em Alphaville, você vai ter uma mansão com 300 quartos, você vai ter 5 carros na garagem, você vai ter uma conta bancária de $1 milhão. Pega um versículo do vida e abundância e transformam ele numa mentira.
numa mentira materialista. Jesus não estava falando disso. Jesus estava falando o seguinte: os teus pecados faz você morrer, mas eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. Eu vim salvar você da condenação dos seus pecados. É o que Jesus estava dizendo. Quando nós abrimos lá em Jeremias, capítulo 23, versículo 29, está escrito assim: não é a minha palavra como fogo, pergunta ao Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha? A palavra dele é como fogo dentro da nossa alma. Sabe por que você está sentindo esquentar dentro de você ouvindo essa mensagem? Porque a palavra dele é como fogo dentro de você. Ela queima o pecado, ela queima as impurezas que estão na tua vida. Ela é como um martelo que esmiuça a rocha. Não tem coração duro que suporte a palavra de Deus. Não tem. A palavra dele quebra qualquer coração duro. Marque uma coisa na sua mente, irmã. Marque isso na sua mente. Depois da conversão de Saulo, que era o perseguidor da igreja, não tem coração duro para Jesus. Porque Saulo era um homem terrível, maligno. Era um homem que perseguia com mão forte, braço de ferro, a igreja. E Jesus entrou no coração de Saulo. Se Jesus entrou no coração de Saulo e mudou, pode ter certeza que ele vai mudar o seu marido, pode ter certeza que ele vai mudar seu filho, pode ter certeza que ele vai mudar sua esposa, pode ter certeza que ele vai mudar sua namorada, pode ter certeza que ele vai mudar seu namorado, pode ter certeza que ele vai mudar seu patrão, pode ter certeza que ele vai mudar a tua casa. Lá em lá em Tiago, capítulo 1, versículo 22, diz assim, estou terminando: sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Não adianta você ouvir tudo isso aqui, e quando sair ali fora, você não faz nada. Você faz tudo ao contrário. Você está enganando a si próprio. Pare com isso. Tome uma decisão nessa noite. Hoje eu saio daqui e eu vou mudar. Eu vou me converter. Eu vou andar na palavra de Deus. Eu vou praticar a palavra de Deus na minha vida. É essa a decisão que você tem que tomar. Quando nós olhamos em Josué capítulo 1, versículo 8, está escrito assim: não deixe de falar as palavras deste livro da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Quem está falando isso aqui é Deus, falando para Josué, e serve para mim e para você. Deus está dizendo para mim e para você: medita nesse livro de dia e de noite, cumpra esse livro na sua vida, porque fazendo isso só depois você vai prosperar e vai ser bem sucedido nos teus caminhos. Porque as coisas não estão dando certo. Será que você está seguindo esta regra? Siga esta regra, porque Deus sempre cumpre a sua palavra, Ele é fiel. Salmo 33, versículo 4. Pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo o que faz. E último, Jeremias capítulo 15, versículo 16. Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi.
Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor Deus dos exércitos. Eu vou repetir esse último versículo e nós vamos terminar. Está dizendo assim, Jeremias 15:16: quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor Deus dos exércitos. Aleluia. Aleluia, aleluia. Meu irmão, minha irmã, como já nos ensinou o nosso pastor presidente, o nosso pastor Benigno, e eu louvo e glorifico a Deus pela vida do nosso pastor, porque o nosso pastor sempre foi um homem que nos conduziu à palavra. Ele nunca abriu mão da palavra, e eu vou repetir aqui o gesto que muitas vezes eu vi o meu pastor fazer. Ele diz assim: pegue a palavra e coma, coma a Bíblia, cheire a Bíblia, mergulhe na Bíblia, abrace a Bíblia, porque só esta palavra é que pode te conduzir à vida eterna, a uma vida de paz, a uma vida de alegria, a uma vida de sucesso. Pare de ouvir comida estragada, pare de comer leite estragado, venha, como diz a Escritura, 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, desejemos afetuosamente o leite puro, como que nascidos de novo, porque através dele é que nós cresceremos. Quando você é mãe e o seu filho nasce, o seu bebê nasceu, a recomendação da médica ou do médico foi a seguinte: amamente o seu filho e a sua filha com leite materno. Aí você perguntou, por quê? Porque no seu leite tem todas as proteínas, anticorpos, defesas do organismo e tudo que o seu bebê precisa nesse momento em que ele acaba de nascer, para que lá na frente o seu bebê seja saudável, forte, tenha uma boa saúde. Aí tem aquela mãe que segue a recomendação médica. Ela pega o bebê e ela dá o seu leite para ele. Tem aquela mãe que ela não tem condições, porque ela não produz. Aí ela vai no banco onde tem leite guardado materno, e lá eles doam. E ela pega o leite materno e dá para o seu bebê. Agora tem mãe que não ouve, não escuta isso, não aceita essa recomendação, e ela acha que tem que ser do jeito dela. Aí ela vai lá e pega leite em pó do mercado, pega leite de outras industrializado e dá essa porcaria para o seu bebê, achando que está fazendo bem, quando na verdade só o seu leite já tinha tudo que o bebê precisava. Em nome de repente da vaidade, em nome de repente da sua estética, ela deixa de amamentar o seu bebê. Assim é o que Deus está falando conosco nesta noite. Deus está dizendo para nós: aqui tem o leite que você precisa para te fortalecer, para você crescer saudável, para você ser uma bênção, para a tua vida espiritual ser tudo bem. Agora você vai escolher: ou você vai seguir a recomendação do doutor Jesus, ou você vai ouvir o teu próprio eu e vai ficar comendo leite estragado da internet, vai ficar comendo leite
leite estragado do YouTube vai ficar seguindo blogueiro e gente que acha que pode manipular a tua fé, que pode tirar de você tudo que você tem. Para, acorda, porque Deus está dizendo para você: desperta tu que dormes, desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Quantos recebem esta palavra? Você recebe como palavra de Deus? Você aceita como palavra de Deus? Então se coloque de pé para nós orarmos. Nagasui keman toragia somandai, aleluia. Aleluia. O Espírito Santo sempre confirma a palavra. Aleluia. Aleluia. Coloque a mão no seu coração. Você que está na sua casa, se quiser orar comigo, também pode orar. Coloque a mão no seu coração e repita em voz alta. Se você crê, repita: Deus, eu te agradeço por receber esta palavra. Em nome de Jesus, eu não quero comer uma comida estragada. Eu não quero ser alimentado pela mentira, por um evangelho falso. Eu quero a pura palavra de Deus. Eu recebo a pura palavra de Deus, e eu não vou me desviar da pura palavra de Deus. Em nome de Jesus, Espírito Santo, eu creio que tu estás nesta palavra que eu recebi, e eu te peço: renova minha alma agora, renova minha vida agora. Enche-me da tua presença e alegra o meu coração, e confirma dentro da minha alma que esta palavra é verdadeira. Em nome de Jesus Cristo, toda seta do inimigo, toda seta do diabo e toda falsa doutrina colocada na minha vida, eu ordeno em nome de Jesus: saia da minha mente agora, em nome de Jesus. Saia do meu coração agora, em nome de Jesus. Saia da minha vida agora. Levante as suas mãos para o alto. Ó Senhor, nós oramos a Ti, Senhor, no nome de Jesus, e nós recebemos esta palavra. Nós queremos a pura palavra de Deus, nós queremos a verdade de Deus, não queremos a mentira, não queremos o engano, não queremos, Senhor, um evangelho falsificado, um evangelho que adula a emoção, mas queremos uma palavra que trata a nossa alma, uma palavra que nos aponta, Senhor, o caminho da verdade, que nos mostra a luz do caminho, uma palavra que nos confronta, uma palavra que nos mostra onde estamos errando, para podermos corrigir a nossa rota, uma palavra que nos mostra o caminho da salvação, através do arrependimento, através da conversão, através da entrega da nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, guarda esta igreja, em nome de Jesus, guarda estes pastores, em nome de Jesus, guarda os obreiros e obreiras, em nome de Jesus, guarda o teu povo, guarda o teu servo, guarda a tua serva, para não cair nestas fábulas, para não se deixar levar por estas heresias, mas em nome de Jesus Cristo, nos ajuda, nos fortalece, para que continuemos na sã doutrina, para que continuemos no leite puro,
puro, para que continuemos desejando a palavra, comendo a palavra, meditando na palavra, aprendendo na palavra, crescendo na palavra. Nós precisamos, nós cremos em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, o maior avivamento, ele não é provocado pelo grito do pregador. O maior avivamento, ele não é provocado pela melodia de um louvor. O maior avivamento, ele vem através da pura palavra de Deus. E eu te peço, Espírito Santo, aviva a tua igreja, aviva este crente agora, que recebeu esta palavra de coração aberto, que recebeu esta mensagem de coração aberto, que deseja genuinamente o leite puro. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, e aviva o coração deste crente, e aviva o coração deste servo e desta serva. Oh glória, oh aleluia, oh glórias e glórias. Amanturia gastou com diagai, diriamanchoria gastu que manduri kendekai. Oh glória, louvado seja o seu nome, adorado seja o teu nome, magnificado seja o teu santo nome. Oh aleluia. Receba, meu irmão, o abraço do Espírito Santo. Receba, minha irmã, o abraço do Espírito Santo. Receba, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, o avivamento do Espírito Santo, através da palavra que foi pregada. Ele aviva a tua alma, ele renova a tua alma, ele enche o teu coração da confirmação desta palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por falar com a igreja. Obrigado, Senhor, por tocar na igreja. Obrigado, Senhor, por trazer esta mensagem para nós. Obrigado, Jesus. Nós estamos saindo daqui, Senhor, edificados. Nós estamos saindo daqui nesta noite alimentados. Nós estamos saindo daqui nesta noite, Senhor, exortados e consolados. Nós estamos saindo daqui nesta noite, Senhor, aprendendo. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém e amém.